Você sabia que no Brasil tem pena de morte? Esse é um vídeo do Thiago Nigro que está viralizando muito aí, o pessoal está me marcando muito, perguntando se isso é real, se tudo que ele falou é verdade ou não. Tá ali o Primo Rico, muita gente conhece como Primo Rico. E hoje eu vou mostrar para vocês, se você já viu o vídeo, que não é bem assim, do jeito que ele fala, alguns pontos sim, outros não. Então eu vou mostrar aqui com base na lei para vocês que nem tudo que ele falou ali é bem daquele jeito, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês conforme a lei. Vamos primeiro aqui mostrar o vídeo dele, tá certo? Você sabia que no Brasil tem pena de morte? Não sabia. Como assim? Sabia disso, Pra que, senhor storyteller? Não tem. Tem? Tem, cara. Não é fake news? Uma ocasião onde existe a pena de morte no Brasil. É verdade? Olha só, se você for convocado para lutar uma guerra, você é obrigado a ir? Acho que sim, né? Você é. E se durante a guerra você desistir, morte, ou você trair a sua pátria, pena de morte. Sério? Sério, cara, você não pode negar ir pra uma guerra mesmo que você não concorde. E se você negar, você morre. Caraca, olha isso, cara. Você sabia que no Brasil tem pena de morte? Beleza, vamos fazer algumas correções aqui, beleza? Sim, de fato existe a pena de morte no Brasil, tá? Mas não são bem nessas situações aí. Primeiro ponto que ele erra é nesse ponto aqui que ele fala que, já no início aqui, ó, tem uma ocasião onde existe a pena de morte no Brasil. E na verdade ele fala duas situações, então já está errado ali. Mas na verdade existe pena de morte no Código Penal Militar Brasileiro, já vou mostrar, em várias situações. Então não é apenas uma situação que dá pena de morte, tá? No Brasil. E também outro ponto que ele erra ali é que, bem da verdade, não é o fato de você não querer ir para a guerra, que a gente chama de desertor, você vai para a forca. Não, não é assim que funciona. Essa informação aí dele tá parcialmente equivocada, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, é basicamente o ponto que ele acerta é o da traição. Sim, se você trair na guerra, trair a sua pátria, aí pode dar a pena de morte, mas não também é só essa pena. Então, o vídeo ali está parcialmente errado e parcialmente certo. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Primeiro que tem o Decreto-Lei 4.766 de 42, que define crimes militares contra a segurança do Estado e dá outras providências. Então essa lei, Decreto-Lei é de 1942, só para vocês entenderem que eu já vou ajustar aqui. Lá no artigo 16 consta desertar em tempo de guerra. Tá? Então tem que ser em tempo de guerra para se enquadrar aqui. Tá? A pena veja que já não fala morte, fala reclusão. Tá? Reclusão de 1 a 4 anos. Tá? Aí ele diz aqui em quais fatos é considerado desertor ou militar que. Então veja que tem que ser militar e praticar alguma dessas condutas aqui para ser desertor em tempos de guerra e sofrer essas penas. Tá? Tem vários, ausentar-se sem licença, não estiver na unidade, tal, são várias coisas que pode se enquadrar no desertor. Então o cara tipo não quer cumprir, não quer ir para a guerra, não quer cumprir com o seu papel, pode se enquadrar em um desses daqui. Se ele for militar, né, a pena de 1 a 4 anos. Aí o parágrafo 2º fala o seguinte: considera-se também desertor, né, o militar que evadir por poder de escolta, tal, mas aqui que eu quero chegar, ó. Inciso 2. Todo aquele que, convocado em ato de mobilização total ou parcial, deixar de apresentar-se sem motivo justificado no ponto de concentração ou de mobilização dentro do prazo marcado. Então, se você for convocado e você não comparecer, tá? Você é também considerado um desertor, tá? Mas a pena é de 1 a 4 anos, tá certo? E não é pena de morte. Então ali já está errado, beleza? Aqui consta, beleza? Agora vamos para a lei, o Decreto-Lei 1001 de 1969. Veja que é uma lei posterior, tá? Código Penal Militar, e ainda define algumas coisas e entra um pouquinho em conflito em questões de penas tal, mas quando tem uma lei posterior, tá? O que vai valer depois dessa lei vai ser basicamente ela. Então vamos ver o que diz essa lei em relação à deserção ou até a pena de morte, tá certo? Começa lá a partir do artigo 355,
que fala aqui, ó, dos crimes militares em tempos de guerra também, tá? E do favorecimento ao inimigo, da traição. E aqui ele vai estipular várias situações que você pode trair na sua pátria, aí sim, tá? Traição, aí sim, pode ter pena morte e não sempre vai ser morte. Então aqui, ó, grau máximo, morte e reclusão de 20 anos no grau mínimo. Então, no grau mínimo, 20 anos e no grau máximo, pena de morte, tá? Se você trair, e o que é traição aqui? Tomar o nacional, armas contra o Brasil ou Estado aliado ou prestar serviços nas forças armadas de nação em guerra contra o Brasil. Então, se você for um traidor, você pode sim ir para a forca, tá? Mas não simplesmente deixar de ir para a guerra, tá certo? Aqui, ó, favor ao inimigo, também pode ter essa pena. Coação ao demandante, informação, auxílio ao inimigo, aliciação de militar, ato prejudicial, tal. Então tem várias situações, ou traição imprópria, tem várias situações que pode sim ter essa pena, mas assim, é no grau máximo. Pode ter pena de até 20 anos no grau mínimo. Então, na questão da traição, sim, esse ponto é verdadeiro. Pode e ainda pode. Nem sempre vai ser a pena de morte. Tá certo? Aí, na questão, no mesmo Código Penal Militar que eu estava mostrando, se você for lá para o artigo 391, vai constar as penas de deserção, tá certo? Ele fala aqui, ó, no artigo 391, praticar o crime de deserção definido no capítulo 2, tá? Aí ele estipula aqui as penas no capítulo 2, veja, aliciação de motim, incitamento, apologia ao fato criminoso ou do seu autor, tal. Detenção, reclusão. Então veja que não tem morte também não. Então nesse tipo aqui de deserção também não tem. Agora veja em qual tipo de deserção que pode ter pena de morte. Então veja, é um tipo específico. Deserção em presença do inimigo, tá? Então se você desertar na presença do inimigo, pode sim dar a pena de morte no grau máximo e reclusão de 20 anos no grau mínimo. Tá certo? Então, você tem que desertar e ser na presença do inimigo ainda, tá? Para poder... E ainda ter o grau máximo para ser a pena de morte, para ser na deserção. Então, não é assim, não quero ir para a guerra, vou morrer. Não, não é assim que funciona. Tanto é que aqui, ó, falta de apresentação. Apesar de lá já ter estipulado, é que eles estipulam novamente, ó, deixar o convocado... no caso de mobilização total ou parcial, de apresentar-se dentro do prazo marcado, tal. Então, se você não se apresenta, qual que é a pena? De 1 a 6 anos, tá? De 1 a 6 anos, essa é a pena e não morte. Se você não se apresenta para ir para a guerra e tudo mais. Agora, se você deserta na frente do inimigo, complicado, né? O inimigo aqui, às vezes com a arma na cabeça da pessoa e fala, vai desertar ou não, né? E fica complicado, né? Mas é a pena, tá? Deserção na presença do inimigo. Tem essa pena que pode dar. Então, voltando ao vídeo aqui do Thiago Nigro, o que está errado e o que está certo, tá? Tá certo, existe pena de morte sim no Brasil, tá? A parte que está errada, essa parte aqui tem uma ocasião onde existe pena de morte no Brasil. Você viu que tem várias ocasiões, vários tipos de traições específicas que pode dar pena de morte, várias situações. Acho que deve ter umas 20 situações que pode dar pena de morte no Brasil, mas tudo nesses casos de guerra, traição e tudo mais. E aqui ele erra. Ó, se você for convocado para lutar em uma guerra, vou passar aqui devagar, e você é obrigado a ir? Você é, mas se você recusar, você não morre. Você pode cumprir uma pena ali de reclusão ou detenção, acho que de 1 a 6... Qual que era a pena aqui mesmo? Ó, se você não comparece, de 1 a 6 anos, tá certo? E se for deserção desse tipo, e conforme está naquele capítulo. E só se for na presença do inimigo é que pode dar a pena de morte. Entendeu? Então não é simplesmente, não quero ir pra guerra, vou morrer. Não, não é assim que funciona, Thiago Negro. Beleza? Só se você trair a sua pátria e olha lá, porque pode dar a pena de morte e não vai ser
em todos os casos. Beleza? Só para fazer uma pequena correçãozinha nesse vídeo aí que tá viralizando bastante nas redes, estão marcando com força. Beleza, galera? Se você não sabia disso, já me segue, se inscreve no canal para mais e já curte o vídeo também. Abraço.